uma jovem de 19 anos, grávida de 6 meses, trabalhando, morando no emprego e ganhando R$ 750 por mês. Agora, imagine essa cena. Você está dentro de um quarto onde dorme, sua patroa entra, logo atrás dela um policial armado. Eles dizem que você roubou um anel. Você jura que não roubou. E então começa o pesadelo. Socos, chutes, puxões de cabelo, uma arma é colocada dentro da sua boca, ameaça de um tiro, tudo isso enquanto você carrega um bebê na barriga. O motivo? Um anel que nunca saiu da casa. Hoje você vai entender em detalhes como uma acusação virou uma sessão de tortura. Quem é a empresária que já acumulava processos na justiça? Qual foi o papel da polícia militar? E como essa história revela algo muito maior do que apenas um crime. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje, vamos contar a história da Samara Regina Dutra Soares. Samara Regina Dutra Soares tem 19 anos. Ela é natural do Maranhão e vive na região metropolitana de São Luís, em uma cidade chamada Paço do Lumiar. Samara está grávida e quando ocorreu a agressão, ela estava com aproximadamente 6 meses de gestação. Um mês antes dos fatos, a Samara aceitou um emprego que seria temporário na casa da Carolina. Ela aceitou esse emprego pois, como uma brasileira batalhadora que é, ela precisava comprar o enxoval do seu filho e, para isso, ela não hesitou em aceitar o emprego. A jovem não iria somente trabalhar, ela iria morar no emprego e iria ganhar um salário de aproximadamente R$ 750 para cuidar da casa e do filho da patroa, ou seja, ela seria empregada doméstica, babá. Já temos aí um acúmulo de função. Morar no trabalho, ganhar R$ 750 por mês, tá parecendo o que para vocês? Quase aí um trabalho análogo à escravidão. A Samara, gente, estava sendo explorada. Ela trabalhava cerca de 10 horas por dia e ainda estava com o seu pagamento atrasado. A sua patroa, ou melhor, a sua agressora, é a Caroline Estela Ferreira dos Anjos, de 36 anos. Ela é casada com Yuri Silva do Nascimento. O casal tem um filho de 6 anos. O casal mora muito bem em um condomínio fechado e são descritos como pertencentes a uma classe social elevada na região de São Luís, no Maranhão, sendo frequentemente identificados como empresários. O casal atuava como consultores de gestão administrativa e financeira. Mas, como assim eles estavam trabalhando, eu não sei, porque as duas empresas que eles tinham foram encerradas em 2024 por pendências fiscais. Uma das empresas era focada em recrutamento, consultoria empresarial e assessoria de cobrança. E ela também teve uma outra empresa que era aí no comércio varejista de brinquedos. Apesar do perfil de sucesso em consultoria financeira, a Carolina possui mais de 10 processos na justiça, incluindo dívidas de indenização morais de ex-funcionários que ela nunca pagou. Então, gente, a dona Carolina já tinha um passado assim bem complicado, com cerca aí de 10 processos nas costas. No final de 2023, começo de 2024, ela e o seu marido foram condenados pelo desvio de mais de R$20 mil de uma escola de natação em São Luís que ela tinha junto com a sua irmã. A própria irmã denunciou o caso à polícia e ela foi condenada a uma pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. Em regime fechado? Não. Senão ela não teria aí cometido mais um crime, né, gente? Ela cumpria a pena em regime aberto e também teve que pagar uma multa. Fora isso, a empresária já havia repetido o comportamento de acusar injustamente uma funcionária antes. Então esse já era o modo operandi dela. Sempre que ela estava devendo para uma funcionária, ela acabava aí acusando a funcionária de roubo. O caso anterior ao da Samara aconteceu em janeiro de 2024. Ela acusou falsamente uma ex-babá chamada Sândila Manoele de Souza Ferreira de roubar a pulseira do seu filho. Perguntando se eu tinha visto a pulseira da criança. E que se eu não entregasse a pulseira da criança, ela iria na delegacia falar que eu tinha roubado.
que eu estou na delegacia agora, então todos os teus documentos, e vou dizer que você roubou a pulseira do meu filho. Sângela também era muito jovem, ela tinha apenas 19 anos, e ao ser acusada, ela disse para a patroa que ela poderia ir sim para a delegacia, pois ela não tinha roubado nada. A patroa não foi, mas a Sângela foi sim e deu queixa contra a patroa e o caso foi apurado e a dona Carolina foi condenada por calúnia. Ela recebeu uma pena de 6 meses de prisão em regime aberto, que foi convertida em uma prestação de serviços comunitários por ela ser aí ré primária na época. A justiça também determinou o pagamento de uma indenização de R$4.000 por danos morais a Sângela, mas a vítima afirma que até hoje não viu a cor desse dinheiro. Em entrevista, a Sângela afirmou que a dona Carolina costuma agir da mesma forma com pessoas de classe baixa, utilizando acusações de roubo para intimidar e humilhar as suas funcionárias. A senhora dona Carolina é descrita pelas investigações e por testemunhas como uma pessoa de comportamento explosivo, manipulador e com um padrão recorrente de abusos contra subordinados. Além de se sentir acima da lei, ela adorava intimidar suas vítimas, usando sua rede de contatos, incluindo policiais, como o policial militar Michel Bruno, para dar um tom aí mais oficial às suas ameaças e torturas, fazendo com que as suas vítimas se sentissem sem saída. Mas aí, vamos ao dia dos fatos. Tudo começou no dia 17 de abril de 2026. A Carolina, ela conta que ela chegou em casa, ela tinha acabado de buscar o seu filho na escola. Ela vai até a cozinha, ela retira sua aliança, que ela diz que é uma aliança com um solitário pequeno, e ela tinha também um anel com um solitário maior. E ela coloca no balcão da cozinha e vai almoçar. Logo após o almoço, ela tinha um outro compromisso com o seu filho, então ela entra no carro e já percebe aí que ela estava sem os seus anéis. Mas, segundo a mesma, ela não se importou, pois ela sabia aonde estava, ela sabia que ela tinha deixado lá no balcão da cozinha. Quando ela retorna para casa por volta das 5 da tarde, ela vai direto procurar a aliança na cozinha e não encontra. Ela então vai falar com a Samara e diz que tinha esquecido o anel em casa e que era para elas procurarem. Mas para ela aquilo já era um roubo, pois ela sabia que ela tinha deixado no balcão da cozinha. Ela só queria constatar que a Samara tinha roubado. Ou seja, gente, para ela nunca teve uma outra hipótese. Ela nunca cogitou ter colocado em um outro lugar. Enfim, ela tinha certeza que a empregada tinha roubado. E a Samara, gente, imagina o desespero que não dá. Só quem já trabalhou como doméstica sabe o medo que dá ter que mexer nas coisas por estar perto de bens dos patrões, pois sempre sobra para o empregado. A menina então começa a procurar até umas 9 horas da noite e não encontra o dito cujo do anel. Enquanto isso, a senhora Carolina aciona o Michel Bruno Lopes Santos, um policial militar do Maranhão que era amigo dela há cerca de 6 anos. E aí tem o áudio desse abençoado falando que não ia conseguir ir naquela noite, mas que na manhã seguinte ele estaria cedinho lá para ajudar ela a resolver isso. Ele disse, cara, eu não posso ir agora porque eu tô bebendo e eu já sou doido, se eu for agora é pior. Mas amanhã de manhã meu café é aí contigo. Eu disse, beleza. A Carolina diz que na manhã seguinte, às 7h30 da manhã, ela acordou a Samara e pediu para ela lavar a louça. E disse que ia receber um amigo em casa. A mulher ainda queria que a menina deixasse o serviço pronto antes de torturar ela. Aí eu acordei ela 7h30. Aí eu, Samara, arruma logo aqui essa cozinha, que eu também não sou besta, que eu vou receber um amigo meu aqui em casa. Aí ele chegou, eu digo, entra, amigo. Ele já veio com uma jumenta de uma arma. Chega a brilhar. O Michael, como prometido, vai cedinho para casa da Carolina. Quando ele chega, os dois encaminham a Samara até o quartinho que ela dormia, com a intenção de revistar o lugar, revistar tudo. Imagina o constrangimento, você sendo acusada de um roubo e sua patroa, junto com um policial apaisano, manda você retirar tudo de dentro da sua bolsa e revistam tudo. Aí o Samara faz favor,
vem cá. Ontem sumiu meu anel, você sabe, né? Aqui não entrou ninguém de fora, só a gente, a única pessoa estranha é você. E meu anel não tem perna e nem asa para andar voando. Então eu quero que você vá pegar meu anel de onde você botou, pra gente não ter problema. Pra terminar isso de boa. Não, mas eu peguei anel. Pegou, vai lá pegar. Aí ele disse, vai lá pegar logo, é melhor pra ti, pra tu não ter problema. Aí ela foi lá pro quarto de trás. A Samara todo o tempo dizendo, gente, que o anel não estava com ela. Foi aí que começaram as agressões. A Carolina desferiu socos, chutes e puxões de cabelo. Samara relatou que a empresária a agredia principalmente na região do rosto e da cabeça. Já o policial Michael, de acordo com a denúncia, ele não apenas assistiu, mas participou ativamente. Ele afirmava que Samara levaria um tiro caso o anel não aparecesse. E olha a tortura que essa menina passou. O Michael a obrigou a ficar de joelhos, segurou ela pelo cabelo e colocou a arma em sua boca. Samara também revelou ter recebido uma coronhada com a arma na região da sua testa logo no início das agressões. Em áudios que fazem parte do inquérito, a própria patroa, a dona Carolina, narra o episódio com tom de sadismo, afirmando que Samara sentiu o gosto do cano da arma. Ele puxou a bicha, tirou a touca da cabeça dela, né? Pegou no cabelo, botou ela de joelho, puxou a bicha e botou na boca dela. Eu acho bom tu entregar logo esse anel. Onde é que tá? Tá aqui? Bora brincar de quente ou frio. Tá aqui em cima, tá aqui embaixo. Aí onde ele ia apontando, botava a cabeça dela, se tava. Não peguei embora. É melhor tu dizer, tá aqui nesse quarto? Não, é melhor a gente procurar lá pra dentro. Aí lá vem a gente aqui pra dentro, e ela de joelho, bora. Aí procura. Minha irmã fez um escassel no meu quarto. Tirou todas as roupas, todos os sapatos, disse que ela procurando. Aí nada. Isso quase 1 hora, essa menina no massacre. E tapa, e murro, e pisava nos dedos, e tudo que vocês imaginaram de doidice. Era eu e ele fazendo. Foi 1 hora de tortura onde ela era agredida e faziam ela procurar o anel pela casa. Até que a Samara decide virar o cesto de roupas sujas no banheiro, que com certeza seria um lugar onde eu procuraria. Quem nunca, né, gente, colocou alguma coisa no bolso e não tirou e colocou a sua roupa para lavar? Então, obviamente, era um lugar que tinha que se procurar. E aí, quando ela joga a roupa no chão, escutam o barulho do anel caindo. Aí ela, não, vamos ver aqui no banheiro. Eu tenho um cesto de roupa suja no banheiro. Vamos ver aqui no banheiro. Aí na hora que ela abre o cesto de roupa suja, que ela puxa, o anel cai. Ai, gente, nessa hora. Oh, meu Deus, a Carol dos velhos tempos voltou assim. Floresceu. Dei tanto nessa mulher. Eu dei tanto que até hoje minha mão tá aqui inchada. Parece que eu tô com urticária, de tão inchada que minha mão tá. Sei que eu dei, eu caía nela de vagabunda, de tudo, de lata, de não sei o quê. Pensando que o quê, rapaz? Trabalho minha vida todinha pra me conquistar minhas coisas, pra tu vir me roubar? Mesmo após encontrar o anel e constatar que a Samara era inocente, a empresária não prestou socorro imediato. Em vez disso, ela tentou o quê? Intimidar a jovem para que ela não denunciasse o caso, chegando a oferecer dinheiro e pedindo para ela esquecer o que tinha acontecido. A Samara, obviamente, queria sair de lá o mais rápido possível e, enquanto isso, a Carolina tentava ajudar ela a se limpar, gente, a lavar o seu rosto que estava muito inchado e ensanguentado, em uma tentativa de diminuir as marcas visíveis das agressões antes que ela saísse da casa. A Samara conseguiu sair da casa pouco depois e, muito corajosa, ela não se rendeu às ameaças da patroa nem à intimidação do policial. Ela procura uma amiga,
conta o que aconteceu e a amiga a encoraja a chamar a polícia. A polícia vai até o local e é aí que a Samara sofre mais um descaso. Um dos policiais conhecia a Carolina e passou um belo de um pano quente na situação e ainda disse para a Carolina que só não a levaria presa porque a conhecia, ignorando totalmente os hematomas visíveis em Samara. E tu acha que essa vagabunda não fez isso? Eles vieram para de manhã mesmo aqui. Mas veio com um policial que me conhecia. Sorte minha, né? E sorte dela também. Aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. Aí ele disse, Carol, se não fosse eu tinha que te conduzir pra delegacia. Porque ela tá cheia de hematoma. Aí eu disse, era pra ter ficado, era mais, não era nem pra ter saído viva. Aí ele se acabou de rir, ele entra aí. Aí eu entrei aqui em casa e tu não pode dizer que tu bateu, tu não pode confessar, tu é doida. Aí eu, amigo, tá bom. Aí ele levou ela pra fazer o boletim de ocorrência. Aí ele disse, Carol, isso aí vai ser a palavra dela contra a tua. O máximo que pode acontecer agora é tu ser chamado, né, pra prestar teus esclarecimentos, mas vai ser a palavra dela contra a tua. A Samara só conseguiu formalizar a denúncia e ser ouvida adequadamente quando o caso chegou à Polícia Civil, o que deu aí início à investigação por tortura e tentativa de homicídio. Na delegacia, ela foi encaminhada para exames de corpo de delito, que confirmou as lesões graves sofridas aí durante a sessão de tortura. As prisões preventivas da empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos e do policial militar Michael Bruno Lopes Santos foram decretadas. A senhora Dona Carolina já tinha, gente, dado linha na pipa. Na quarta-feira, no dia 6, no dia seguinte, né, a polícia já foi até a sua casa para intimá-la, mas ela, obviamente, já não estava mais no local. Ela foi localizada e presa na manhã seguinte, no dia 7 de maio de 2026, em Teresina, no Piauí, a cerca de 450 quilômetros de distância. A polícia informou que ela pretendia seguir para o litoral do Piauí ou para a região norte do país. Provavelmente ela tinha a intenção aí de ir para Manaus. Disseram até que a intenção dela era fretar um avião particular para ir para Manaus. Ela foi detida em um posto de combustíveis e estava acompanhada do marido e do filho de 6 anos. Após a prisão, ela foi transferida de volta para o Maranhão em um helicóptero e encaminhada diretamente ao sistema prisional. Seus advogados alegaram que ela não estava fugindo, mas sim que ela viajou para Teresina para deixar o filho com pessoas de sua confiança, pois ela não teria rede de apoio em São Luís e estaria sofrendo ameaças de morte. A defesa da Carolina tem adotado diferentes estratégias para tentar libertar ela ou reduzir a sua responsabilidade, focando principalmente em questões de saúde mental e na sua condição de mãe. A defesa alega que a Carolina possui transtornos psiquiátricos, mencionando especificamente o transtorno de personalidade borderline ou dupla personalidade. Eles ainda argumentaram que ela teria tido um surto, vejam só, e que não teria plena consciência dos seus atos no momento da agressão. Assim, gente, ela não teve intenção, sabe? Ela agiu ali no calor do momento, né? Mas ela não ligou um dia antes pro policial? Com toda a certeza estava mais do que planejado na cabecinha dela o que ela ia fazer. Não agiu assim por emoção, por impulso. Convenhamos, senhora Carolina. E um outro fato muito importante que foi revelado pela Carolina em uma entrevista em rede nacional. Ela deu uma entrevista aí para o Seu Cabrini. Ela contou que também está grávida de 3 meses. Por Carolina afirmar estar grávida e por ter um filho de 6 anos, que segundo a sua defesa depende dela, e estaria aí sofrendo com a ausência da mãe, os advogados solicitaram que a prisão preventiva fosse convertida em prisão domiciliar. Embora a Carolina admita que houve vias de fato, ou seja, houve agressões físicas, a defesa tenta descaracterizar o crime de tortura e a tentativa de homicídio, alegando que o objetivo era apenas recuperar o anel e não matar a funcionária. Até o momento, a justiça negou
todos os pedidos de liberdade, mantendo ela presa por considerar que a gravidade do crime, uma tortura contra uma grávida, e o risco de fuga superam o benefício da prisão domiciliar. Se fosse assim, era fácil, né, gente? Nenhuma mulher que fosse mãe seria presa. Afinal de contas, que filho não precisa da mãe? Mas ela que pensasse no filho, agora nos filhos, né? Antes de sair cometendo crime, antes de, batendo aí nos funcionários. Já o policial Michael se entregou à polícia no dia 7 de maio de 2026, em São Luís. Ele tomou essa decisão logo após a repercussão da prisão da Carolina e ao saber que já havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. Por ser um policial militar da ativa, ele se apresentou diretamente ao Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. Em seu depoimento, Michael confirmou que conhecia Carolina há cerca de 6 anos, mas negou ter torturado a Samara. Ele alegou que foi à residência apenas para entregar documentos ao marido da empresária e que não viu agressões graves. Por ser policial, ele não foi enviado para um presídio comum, ele ficou detido em um quartel da Polícia Militar, em uma cela especial destinada a militares, onde permanece à disposição da Justiça. Além da prisão criminal, o comando da Polícia Militar instaurou um conselho de disciplina para avaliar a sua expulsão da corporação, já que o uso da função e de arma de fogo para torturar uma civil é considerada uma falta gravíssima. A investigação aponta que ele foi peça-chave na tortura, pois utilizou a sua autoridade e armamento para coagir a Samara, enquanto ela já estava sendo agredida pela patroa. Então, muito que provavelmente o senhor Michael também perderá o seu emprego, sua estabilidade aí como policial militar. Atualmente, a Carolina permanece detida na unidade prisional de ressocialização feminina em Pedrinhas, que pelas imagens que eu vi, me parece um lugar muito bonito, bem pintadinho. Ela fica lá na cela com cerca de 6 mulheres juntas. E quando ela foi presa, gente, ela tinha escurecido o cabelo. Ou seja, ela estava sim querendo fugir, pois ela até mudou o cabelo. Provavelmente tentando aí não ser identificada. De loira, ela passou a ser morena. E aí me chamou a atenção, gente, que o cabelo dela, por ter luzes, quando ela pintou de escuro, ainda dava pra ver por baixo, assim, as mechas, sabe? Dá pra perceber aqui na parte de trás, quando ela tá sendo presa, que ela tá conversando com o policial, dá pra ver umas mechinhas loiras, dá pra entender que pintou por cima de um loiro. Mas aí na entrevista com o senhor Cabrini, a bonitona já tava com o cabelo pretinho, pintadinho assim, ó, integralmente de preto. Ou seja, salão de beleza na prisão, né, gente? Outra coisa, as primeiras palavras dela na entrevista foram: eu sou a nova Suzane von Richthofen. Mona, tu tem que comer muito arroz com feijão ainda para chegar aos pés da Suzane. Gente, brincadeiras à parte, mas será assim que este é o desejo dela? Será que ela quer ser tão conhecida no Brasil quanto a Suzane? Na mídia eu sou a nova Suzane Richthofen, mas eu não sou. Eu não sou criminosa, eu não sou assassina e eu jamais seria. Enfim, coisas que chamam a minha atenção e me fazem refletir. O senhor marido da dona Carolina, o Yuri, deu uma entrevista chorando, gente, pro seu Cabrini, que eu achei muito da vergonhosa. Enfim, não querendo ser machista ou feminista, não sei qual termo que eu uso aqui. Mas assim, o homem chorando foi a coisa mais feia do mundo. Não que o homem não possa chorar. Pode chorar, gente. Mas ele fez uma feiura. Nossa, os áudios são horríveis. Nada justifica, os meios não justificam os fins. Eu não estou aqui vivendo qualquer coisa do tipo, ela é uma coitada. Não é isso. Várias pessoas cometem erros e ela cometeu um erro e ela vai pagar. Ela já tá pagando. O homem estava na casa, mas disse que não viu a tortura. A Samara afirmou que o Yuri estava sim na casa e que ele chegou a presenciar o início do conflito. No entanto, ela não o apontou como alguém que desferiu golpes, mas sim como alguém que não fez nada para impedir ou para socorrê-la enquanto ela era torturada pela esposa e pelo policial. Ele alega que, embora estivesse no imóvel, não estava no mesmo cômodo e que não teria percebido a gravidade do que estava acontecendo. Como que ele não percebeu que a menina gritava por socorro e foi torturada por cerca
de 1 hora. Ele também está sendo investigado e pode ser responsabilizado por omissão de socorro, se ficar aí provado que ele tinha consciência da tortura e não interveio. Ele pode responder criminalmente, mesmo sem ter tocado na vítima. E ele mesmo, na entrevista, a gente fala que a mulher é mais agressiva, que ela é mais explosiva, sabe? Ele narrando ali como o comportamento da mulher, você pensa... Homem, por que tu tá casado com ela? Sabe? Enfim. A Carolina e o policial militar estão sendo investigados e responderão por 6 crimes, principalmente relacionados à tortura da Samara. Os crimes são tentativa de homicídio triplamente qualificado, tortura agravada, cárcere privado, por calúnia, por difamação e injúria. Se forem realmente condenados por todos esses crimes, somadas as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão. E é aí que vamos aguardar, né, gente? Será que eles vão ficar presos realmente e vão ter aí uma pena tão alta? A defesa da Samara já confirmou que buscará a reparação civil pelos danos sofridos. O processo de indenização segue 2 caminhos principais. O primeiro, vai ser por danos morais e materiais. A Samara deve processar a Carolina e o policial militar Michael para receber uma indenização financeira pelo trauma psicológico, pela violência física extrema e pela falsa acusação de um crime. O segundo é buscar aí a responsabilidade do Estado. Como um policial militar da ativa participou da tortura, utilizando a sua autoridade e supostamente a sua arma de serviço, os advogados também podem processar o Estado do Maranhão. Juridicamente, o Estado é responsável pelos atos de seus agentes, o que costuma garantir que a vítima receba a indenização de forma mais rápida e segura. A Samara está, gente, em um processo de reconstrução de vida e superação do trauma. Hoje, ela conta com o apoio direto do Estado e da sociedade. O bebê, graças a Deus, está muito bem. Ele é um menino e vai se chamar Arthur. Em uma reviravolta anunciada no Dia das Mães de 2026, a Samara foi contratada pelo governo do Maranhão para atuar como recepcionista em um órgão estadual. O objetivo é garantir sua independência financeira para cuidar do seu filho. Além do emprego, ela recebeu auxílio para concluir os seus estudos e suporte jurídico e psicológico contínuo para lidar com as sequelas da tortura. E assim, gente, o governo foi bonzinho? Nossa, ele deu um empreguinho para ela? Assim, eu já vi um caso, sabe, onde uma pessoa ia processar uma empresa e a empresa, no momento em que ela foi lá anunciar que ela iria, denunciar a empresa ofereceu um emprego para ela. E aí você prefere processar a empresa ou, ganhar um emprego, Obviamente a pessoa opta pelo emprego. E aí eles só esperam caducar ali o tempo de você poder entrar com a ação e faz o quê? Mete o pé na bunda do funcionário. E esperamos que isso não aconteça, que o governo do Maranhão não faça isso com ela. Mas no caso que eu tive conhecimento, foi o que aconteceu. A pessoa levou depois um pé na bunda. Enfim. Não acho aí que foi só por pura bondade, consideração e reparação de danos, sabe? Pra mim é meio querendo colocar uns panos quentes aí, tipo assim, agora você é funcionária nossa, entendeu? Você vai ter benefícios. Que tal aí a gente não tá processando? Vamos ver aí como é que vai desenrolar ainda essa história. O enxoval da criança também, graças a Deus, tá garantido pelo governo também. Ela entrou num programa aí que tem que ajuda, pessoas de baixa renda na questão aí de estar fazendo o enxoval do bebê. Então isso também já é algo solucionado na vida dela. Então ela vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar do seu filho e com certeza ela vai aí superar tudo isso que aconteceu. Eu espero, na verdade, que ela supere tudo que aconteceu, No fim das contas, o anel estava dentro da própria casa. Nunca houve roubo, nunca houve prova, nunca houve dúvida. Pelo menos não para quem decidiu torturar
antes de investigar. Esse caso escancarou o que acontece quando poder, dinheiro e influência se misturam com a certeza de impunidade. Quando alguém acredita que pode acusar, humilhar e destruir a vida de outras pessoas só porque ela é mais pobre. Samara sobreviveu. O Arthur está bem. Ela tenta reconstruir a própria vida. Mas as marcas de 1 hora de tortura podem durar uma vida inteira. Mas agora a pergunta que não quer sair da minha cabeça é: e se o anel nunca tivesse sido encontrado? O que teria acontecido com ela? E você, o que pensa sobre tudo isso? Vamos conversar agora nos comentários. E é isso, gente. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Curte o vídeo se você gostou da forma como eu contei essa história. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.